Salve, salve, galera nerd, salve, salve, galera nostálgica. Eu sou Sérgio Carvalho, integrante mais bonito, por enquanto, né? E mais cheiroso do canal. Esse é meu amigo Pedro Biblioteca e esse é o Fabiano Barbudo. Talvez ele ganhe outro apelido mais pra frente. Galera, estamos aqui hoje para fazer como se fosse um top 10 de desenhos da minha época, da época dele e talvez desenhos temporais que estão passando até agora no momento. Pedro, vamos falar um pouco de Samurai Jack. Cara, eu lembro que eu peguei na época o Samurai Jack, eu não lembro muito bem especificamente a data, mas acho que era anos 2000 mais ou menos. Eu gostei do desenho na época, a história dele é muito boa, você vê o conflito dele com a família e o problema de ele ser mandado para o futuro, né? Ele derrotando o Abu, no caso. Mas, Fabiano, você já viu o Samurai Jack? É da sua época? Não? Você é muito velho, muito novo? O que quer? Não, eu peguei o Samurai Jack. Você pegou o Samurai Jack? Peguei o Samurai Jack. Não, eu assisti o Samurai Jack. Eu gostava pra caraca, só que eu tinha um pouco de medo do vilão, do Abu, que eu achava que ele era o diabo. De verdade, eu achava que ele era Satanás. Eu filmei mesmo. E minha mãe achava, inclusive, que era um desenho demoníaco. Via muita gente falando que era um desenho demoníaco. Não me diga. Eu não tenho muita memória afetiva com Samurai Jack, mas o enredo e a história é muito boa. Talvez nos dias de hoje não teria tanta visibilidade. Não. Ou talvez teria muito. Não, teria. Até ele teve recentemente em 2000 e 2002, talvez, 2009, não lembro muito bem. Ele teve uma continuação, foi uma continuação da história. Então, eu acho que ele sim, Serginho, eu até acharia que ele seria um bom jeito de produzir um filme para ele. Sim, seria para maiores de 16 anos, Com que era certeza. Violento, Sim, mas daria bom, hoje em dia daria bom. muito bom. Então, se pegar essa pegada antiga, né? Talvez se fizer uma adaptação para a ideologia que é representada hoje, talvez acabaria com a arte, né? Sim, Com certeza estragaria. Galera, eu tenho a falar para vocês de Ben 10. Ben 10. Ben 10, eu já estava casado, pai de família, e eu acompanhei o início do Ben 10. Acho um desenho maravilhoso, porém as continuações não deram muito certo. A não ser Ben 10.000, né, Fabiano? O que você tem a falar um pouquinho? O primeiro Ben 10 era muito bom, do Ben 10 ainda normal, sem ser adolescente, ele jovenzinho. Quando ele começou a ganhar os poderes, achou o Omnitrix ali, era muito, muito bom. Muito bom, bem contado a história. E o Ben 10.000 também foi o último muito bom. Quando ele virou adolescente, estragaram o Ben 10. Cara, eu vou ser incrível que pareça do contra. Eu acho o Ben 10 pequeno um pouquinho irritante, na minha visão, mas eu gosto do Ben 10 adolescente porque ele tem um desenvolvimento sim de trama e tem um desenvolvimento de um amadurecimento do personagem. Lógico que o Ben 10 de hoje ele é irritante no caso, mas eu acho nesse ponto. Eu acho, galera, que o Ben 10 antigo e o Ben 10.000, eu vou concordar com o meu sobrinho. Teria que manter aquela pegada desde o início. Só que a Cartoon Network a gente já sabe que ela tem mania mesmo de estragar. Sim. E eu acho ainda, Pedro, talvez no futuro, se a Marvel, a DC comprar a ideia, o Ben 10 daria um ótimo live action. Sim. Eu acho que daria uma mega produção, só que na mão das pessoas certas. Além de ele já ter, o Ben 10 tem 2 filmes. Um quando ele é pequeno e um quando ele é adolescente. Mas live action não tem. Tem. É live action. Os 2 são. Ben 10 contra a Corrida do Tempo e Ben 10... mas não deu muito hype. Não deu muito hype porque ele é muito fraco. Os efeitos especiais são fracos, os atores são péssimos e não teve hype e só saiu tipo assim. Tem uma curiosidade, galera. Realmente eu tô perplexo que não teve tanta repercussão. Não teve. Talvez porque foi mal feito, cara. Foi mal feito. Talvez se pegasse uma empresa grande, assim, uma Paramount da vida... O MGM Gold. Uma empresa grande, uma produtora
emissora que faz hoje até... Não, a Marvel, porque a Marvel é lacra. Mas é mais uma Warner da vida, talvez, com os efeitos especiais dos monstros transformando, eu acho que daria muito certo. Daria, né? Quem sabe, quem sabe. O próximo desenho é Johnny Bravo. Dança comigo. Vivemos num mundo tão lacrativo, galera, que talvez esse desenho não passasse. O Johnny Bravo é um desenho que carrega contigo muito humor que hoje é considerado negro, homem machista e coisa e tal. Mas para a nossa geração não era tão machismo assim. Mostrava uma ideologia de um personagem Sim. que a todo custo queriam conquistar as mulheres, usando as artimanhas dele. O que você acha do Johnny Bravo, ô Fabiano? Eu achava ele um cara muito brabo na minha época, inclusive eu queria ser igual a ele. Só que pensando hoje em dia, eu acho que é um conteúdo sensível, é um desenho muito sensível para a maneira que está o mundo hoje em dia. E, tipo, ele seria taxado de machista, seria taxado daquele cara que se acha melhor do que todo mundo, que era o estilo dele. Mas hoje em dia seria complicado. Mas Só que, era maneiro. só que eu me lembro do desenho, ele nunca conseguia pegar ninguém. Sim. Porque ele sempre levava uma surra de uma mulher. Ele só ficava pegando... Aquela idade, tinha uma menininha de 12 anos que queria namorar com ele, isso era muito estranho. Mas não vamos entrar nesse mérito, mas toda vez que ele tentava pegar uma mulher, ele não se dava bem, ela dava uma surra nele, ou acontecia alguma coisa de cair um balde na cabeça dele. Então, cara, eu vejo isso sim, como polêmica, mas... Ele era um azarão, galera. Ele tinha suas cantadas baratas, seu charme que ele se achava, porém, sorte com mulher ele nunca tinha, né? Ele nunca desenho. acabou. Mas eu acho que, tipo assim, conteúdo infantil nunca foi. Não. Talvez 70% dos desenhos da época não tinha pegada infantil, não foi feito para criança. Primeiro que os desenhos, antigamente, eram feitos para vender brinquedo. E depois eram para envolver pessoas com QI um pouco elevado, entendeu? Alguns eram feitos mesmo para vender brinquedo, e alguns eram tão polêmicos como o Simpson. Como o Simpson, a Família da Pesada, futuramente, hoje em dia Rick e Morty. E também tinha os filmes que eles vieram de outra época, de preto e branco, como o Pica-Pau, o próprio Mickey, Popeye, etc. A gente vai falar também. E também especificamente os Simpsons, os Flintstones, quer dizer. Flintstones. Tem uma coisa polêmica, né? Então, voltando para as artes marciais, a gente tem Jack Chan. Lançado depois dos seus filmes, o desenho Jack Chan foi muito aclamado e, por incrível que pareça, no Brasil teve uma audiência alavancadora. Sim. Jack Chan, para mim, foi um desenho muito bom. Tem a sua sobrinha como protagonista, tem o velho lá que acho que é o avô dele. Sim, é o avô dele. E aquele gordão que ele passa do mal pro bem. Isso. E aprende alguns feitiços ali. Eu acho que foi um desenho ótimo para minha geração. Eu viria hoje, talvez se tivesse um reboot na mão certa, eu acho que também daria certo. Cara, eu não penso só num reboot, eu penso num filme. Eu vou falar isso agora. A história dele é muito boa. É bem desenvolvida. É bem desenvolvida. A personagem, a sobrinha dele não é irritante, como muitas personagens hoje em dia são. O avô dele é aquele ranzinza, mas é do jeito dele. Show. Então eu acho muito bom. E você falou, Sérgio, é a aventura de Jack Chan, no caso. E o que você acha, Fabiano? Eu acho que daria muito bom hoje. Tem... Pô, os talismã, cara. Eu fui procurar nos sites aí de compra, Shopee, Amazon, e tá caro aqueles talismã. Tem os pacotes fechados de talismã, é muito caro. Eu acho que daria um ótimo roteiro pra filme hoje em dia. E não tem lacração, nem é sensível. Mas tem que manter a mesma pegada, galera. Que tem mania de gente pegar os desenhos antigos e modificar. Sim. Se manter a mesma pegada nostálgica, eu acho não, tenho certeza absoluta que venderia. Tendo em vista Top Gun, Maverick, que foi campeã de bilheteria, passando os filmes de herói, devido à sua nostalgia na veia. Então, se manter a nostalgia desse desenho ou de outros desenhos que vierem lançar como live action, eu acho que daria super certo. Eu concordo nesse ponto. Também. Então, a gente vai para o próximo, que é Yu-Gi-Oh!
Yu-Gi-Oh! É um desenho do mangá para as telinhas. Sim. Eu acho um desenho maravilhoso, porém não tenho muita memória afetiva não. Mas o meu amigo Pedro e meu amigo Fabiano têm mais Sim. e possam passar mais detalhes para Sim, vocês. sim. Tanto como o Pokémon, que teve muita polêmica naquela época, e o Yu-Gi-Oh! Também, porque muita gente de igreja, de coisa, falava que era do demônio. Então, assim, era aquela coisa que a pessoa via, mas muita gente não sabe que aquele anime do Yu-Gi-Oh! Não foi o primeiro anime. A Toei fez um anime anterior, adaptando a primeira temporada do mangá. Ele se chama Yu-Gi-Oh! Porque eles são chamados de Rei dos Jogos. No mangá, o Yugi é um psicopata maluco que gosta de fazer jogos com outras pessoas, usando os poderes lá das trevas. E toma informação. E, por causa disso, a Toei viu que, numa época que eles criaram vários jogos, os jogos de cartinha fez muito mais sucesso que os outros. Então ela focou mais nisso, nas cartinhas, do que nos outros jogos. E você, Fábio? Eu não tenho esse conhecimento. Eu gostava muito por causa das cartas, era sonho de infância, era ter carta de Yu-Gi-Oh! Inclusive que até hoje em dia, se você tiver e você quiser vender, dá pra arrumar um dinheiro legal. Sim, sim. Porque é um item difícil de se encontrar por aí, ainda mais se for original. Mas eu gostava muito do desenho, tinha também teorias que era portais, que era vir demônios. A maioria dos desenhos da época tinha esses mistérios, essas coisas ocultas. Então, basicamente, gente, eu lembro da Band fazendo aquelas reportagens super chamativas de Digimon, Pokémon, é demônio, que você tá carregando um bicho na coisa. É a mesma coisa que o Fabiano falou, né? Mesma coisa, não muda isso, gente. Não muda. Vamos pro próximo, Fábio. Então, pro próximo desenho, não tão coisa mais gigante na minha linha de pensar, é Thundercat. Galera, Thundercat é um desenho muito nostálgico. Espero passar um dia no Relembrar mais detalhado para vocês. Sim. Teve uma segunda versão e agora tem uma terceira versão. Que é ruim. Que é péssima, né? Que é da Cartoon Network. Mas Thundercat mostra a história de um príncipe Lion que veio de outro planeta para se abrigar na terceira terra. Superman! Se abrigar na terceira terra, entendeu? E uma curiosidade sobre Thundercat que talvez vocês não saibam. A cápsula que trazia o Lion teve um problema e ele cresceu durante a viagem no tempo, porque o Willy Kit e o Willy Cat têm a mesma idade do Lion, porém ele envelheceu durante a viagem no tempo, ou seja, ele é jovem, da idade do Willy Kit e Willy Cat, porém sua cápsula deu problema, então ele chegou na Terra já adulto. Essa é uma curiosidade. E sem falar que Thundercat é um desenho muito nostálgico. O que tem a dizer, meu amigo? Fala aí. Sim, eu gosto do Thundercat, acho que é um dos desenhos dessa época meu preferido. Só que eu acho que aquele tutor sacaneou do Lion. Eu acho. Ele apertou o botãozinho, eu vou deixar esse garoto crescer logo. Tá me dando muita dor de cabeça. É porque, tipo assim, não sobrou uma cápsula para ele viajar, né? E também outra coisa, só a cápsula dele que misteriosamente deu problema, tinha que ser todo mundo, né? Mas tudo bem, a gente entende que tinha que ter o roteiro pro garoto crescer e tudo mais. A versão nova é legal e a versão do Cartoon é uma merda. A Cartoon Network já foi cancelado, então vamos esquecer isso. Estragou. E você lembra, tem alguma memória afetiva do Thundercat? Eu lembrava que eu ficava igual um maluco, criancinha, pegava uma armadeira e botava o negócio pra ficar igual o olho de Tandera, né? Aí ficava Thundercat, pequenininho, ficava pegando a armadeira, tentando fazer a espada pra imitar ele. Mas isso daí eu não lembro muito porque eu peguei também, tipo, como eu não tive TV a cabo na época, era muito humilde, então a gente não tinha acesso ao desenho completo, a gente tinha que assistir no SBT. Então era uma parte pequena do desenho que a gente tinha acesso para assistir. Cara, outro desenho nostálgico para mim, que praticamente equipara-se ao Thundercat, é He-Man. He-Man, eu tenho uma memória afetiva muito forte sobre o He-Man. O He-Man traz contigo toda a sua nostalgia do passado. Talvez não se aplicaria aos tempos atuais, mas eu te garanto uma coisa, que se passar hoje em dia com os mesmos moldes,
com certeza daria bastante visualização. Tentaram fazer, Serginho, não tentaram, fizeram. Tem 2 péssimas temporadas, gente. Isso. A gente acabou de fazer isso, vocês podem ver isso no nosso análise de He-Man, de primeira e segunda temporada que a gente fez. Que a Netflix fez foi uma não merda. Não foi exemplo, a gente não precisa desse exemplo. Sim, então He-Man para mim é um ótimo desenho, merecia ser honrado com toda a sua magnitude da época. Dizem que vai lançar uma próxima temporada e dizem que vão respeitar toda a nostalgia do passado. Pedro acha que não, mas eu acho que sim, que de repente ele queira redimir-se da merda que ele fez no He-Man nessa temporada atual. Já falei. Você tem alguma memória afetiva do He-Man, meu filho? Mesma coisa que Thundercats, ele pegava madeira, fingia que era minha espada, fingia que tava fortão igual o He-Man, transformado, fortão, achava ele tipo o Superman pra mim. Era tipo o Superman pra mim, o He-Man era o brabo. Sim. Só que, como eu já falei, Serginho, eu só vou acreditar vendo esse passo, porque me enganaram 2 vezes. Na primeira me enganaram, na segunda nem tanto, que eu avisei. E, cara, vamos ver se eles vão acertar ou não. Mas até aparecer, até o filme que também estou planejando, só vou querer ver na hora que eu estiver ou no cinema ou quando estiver passando na tela. Porque antes disso, ó, vamos pro próximo. Depois da década de ouro pós-guerra, em 1950 ou 60, mais especificamente dizendo, surgiu uma animação chamada Popeye. Popeye é um marinheiro servindo na marinha que obtém sua força através de uma alimentação chamada espinafre, que induziria as crianças a ter uma alimentação mais saudável na época. Popeye nada mais é que um marinheiro que vivia protegendo a sua amada Olivia sob os abusos do Brutus. Eu acho que não era abuso, não. Simplesmente, cara, a Olivia provocava um pouquinho no desenho. Sim, não, eu acho que era abuso. Porque ela provocava, né? Mas vamos e viemos, ela queria o Popeye, nunca quis o Brutus. Mas ela instigava o Brutus. Ela instigava. Ela dava uma instigada no Brutus. Ela dava uma instigada no Brutus. Ela tinha um romance com o Popeye, mas sempre jogava uma asinha pro Brutus, cara. Se você tem um romance com uma pessoa e você fica instigando a outra, não é bem um romance, né? Tu acha que ela dava brecha, Pedro? Dava. Com certeza. Eu não vejo muito por esse lado, mas é uma enquete que vocês podem ir no comentário e debater lá. Popeye, para mim, era um desenho maravilhoso, nostálgico. Teve um filme muito antigo que passou. Não sei se é interesse de Hollywood. Na época, estava até se especulando se fazer um novo filme do Popeye. Só que foi descartável, né? Mas eu acho que se pudessem pegar a história, mas fazer bem feita, daria super certo. Eu acho que hoje em dia não daria por causa de toda coisa que a gente conhece. Galera, o próximo filme é muito nostálgico. Estou com a presença do amigo Pedro e Fabiano e vou falar para vocês uma coisa. Direto dos jogos de tabuleiro se chamam Dungeons Dragons. Sim. O que significa? Caverna do Dragão. Seu guia em Caverna do Dragão. Caverna do Dragão. Né? Deu uma travada no cérebro. Às vezes acontece, 40 anos de idade o cérebro dá uma bugada. Então, Dungeons Dragons era uma origem de jogo de tabuleiro e no Brasil teve um nome chamado Caverna do Dragão. Caverna do Dragão nada mais é do que jovens que embarcam numa montanha russa, entram num túnel, supostamente túnel do terror, e não voltam para casa. Eles caem em outras dimensões. Outro desenho polêmico. Existem várias teorias que eles morrem, vão para a Terra dos Mortos e lá tentam voltar para cá. Dungeons Dragons não teve um final. Já falo para vocês mais ou menos o que houve. E sobre Caverna do Dragão, meu amigo, Cara, o que você tem a dizer? Eu adoro Caverna do Dragão como jogador de RPG, porque começou no RPG e depois migrou pro desenho. Tanto que o mestre do jogo é o próprio pequeno mestre, porque isso no jogo... Mestre dos magos, né? Isso, o mestre do mago é o mestre do jogo. Só porque ele é pequenininho, né, Pedro? Não, porque isso vem do DD. Do DD, quando o pessoal fala DD, é o jogo ADD, que é o jogo de RPG que o pessoal joga. E quando você joga RPG, existe um mestre do jogo, que vai contando e dando os desafios. E os jogadores são os estilos que a gente vê, como o arqueiro, o paladino, o bárbaro e tudo mais.
Existem outros gêneros, esse é o gênero medieval, existe ficção e vários outros gêneros que eu não vou especificar. Mas a maior polêmica é que nessa época que lançou o Caverna do Dragão, muitas adolescentes burros que não sabiam jogar essa coisa, começaram a fazer isso e aconteceu um pequeno caso de... que a gente sabe que aconteceu. O que eu vou falar especificamente, teve gente que perderam sua vida Sim. apostando sua vida no jogo de tabuleiro. Sim. Mas eu acho que aqui no Brasil não teve conexão nenhuma. O desenho é bem claro, não incentivou nada. Talvez o jogo de tabuleiro, Lá fora, eu não tenho conteúdo específico do jogo para afirmar que teria algum desafio desse tipo na época. A gente pode trazer em um outro vídeo. sim. A gente traz algum tem em outro algumas vídeo, uma coisas, análise sim. mais detalhada. É porque o RPG, o AD&D ou como os outros, ele é mais um jogo de interpretação, de muitos atores, atrizes usam isso porque você tem que interpretar o personagem que você tem. Você faz uma ficha e lá você bota se você é medroso, se você é corajoso, você tem apliquimões, tem fraquezas, tem tudo isso. É um complexo muito grande para eu não falar um vídeo gigante, entendeu? Ah, tá. E você tem alguma lembrança de Caverna do Dragão? Minha lembrança que eu tenho é de torcer minha infância toda para ele sair e ser frustrado por saber que eles nunca iriam voltar. Inclusive tem um episódio que parece que eles voltam, só que aí eles têm que acabam voltando pro mundo de É novo. porque ela é única, cara. Sempre aquele Eles voltam pro mundo real, isso. E depois eles acabam voltando de novo e aí a gente fica naquela expectativa Isso. e não voltaram nunca. Em outro vídeo a gente vai trazer uma análise mais preparada sobre Caverna do Dragão. Sim. Inclusive, existe um roteiro do término do fim, existe um episódio feito por fanfic sobre Caverna do Dragão e várias teorias da época. Então, galera, para fechar com chave de ouro, temos um desenho tão atemporal que é feito até hoje e sempre dá bilheteria. Claro que tiveram etapas do desenho que não foram bem sucedidas, mas não posso dizer que 90% dele foi bem sucedida. Se chama Dragon Ball Z. O céu resplandece ao meu redor, ao meu redor. Eu me lembro desde pequeno, quando ele viajava na sua nuvenzinha, com aquele rabinho, lutava contra Majin Buu, Mr. Satan e coisa e tal. Eu achava um desenho maravilhoso. E você, Pedrão? Como eu peguei essa época, tanto De ouro, de ouro, como Dragon Ball Z, Cavaleiros, Yu Yu Hakusho, Samurai X, Gundam Wings e muitos outros, e eu explicando, Serginho, esse daí é o Dragon Ball. O Dragon Ball Z é a continuação. É, continuação. Então, só algumas bases. Já prova, não preciso falar mais palavras, eu já falei. Não posso precisar, agora eu passo pro Fabiano. O Dragon Ball eu assisti muito pouco, que era na Globo na época. Eu era muito acostumado a assistir SBT. E no SBT tinha não rival, né? Mas Naruto. Mas Eu deixa preferia Naruto do que Dragon Ball Z. eu te falar pra você que Dragon Ball, da época que ele era pequeno, começou no SBT. Sim. Depois que foi pra Globo. Mas foi depois de mim. Sim, mas você não era nascido. Não era nascido. Cara, assim, eu posso provocar muitos narutistas, mas, cara, Dragon Ball Não é melhor. forjou Naruto, cara. Mas não é melhor. Forjou. O aluno superou o mestre. Não superou, Fabiano. Superou. Não superou. Superou. Se você for pegar Dragon Ball e Naruto, os dois começam pequenininho, depois já vão para adolescente e depois já vão para adulto. Mas no Naruto é melhor. Cara, Com certeza quem tá assistindo aí concorda, cara. Então tá aí a enquete, como todos os vídeos nossos, sempre tem uma enquete maluca. Dragon Ball ou Naruto? Vão nos comentários e deixa lá, time Dragon Ball e time Naruto. Galera, é Dragon Ball. galera, se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sino de notificação e dar aquele like maroto. E se puder, compartilhe com o vovô, com a vovó, com o cachorro, que hoje em dia até cachorro tem celular, né? Com certeza. Então compartilhe com o cachorro, com o papagaio, com toda a galera aí com vocês. Valeu, galera? E fiquem todos com Deus e valeu! Lembro até hoje de você vendo na Band falando sobre Pokémon, que Pokémon... E vamos que vamos com o nosso parabéns pra você. Parabéns. Mas vamos que vamos. Continua. Vai, Pedro, conclui teu raciocínio. Tá, vamos... Não, mas deixa essa praga passar, cara, é melhor.
Não, isso tem que ir no vídeo. Pode cortar. Vou contar. Corta eu. Não, bota aquela imagem preta, tipo eu de gravação. Sim. Caralho. Parabéns! Você nem vai pegar logo. Vai, pega. Pega. Parece que a gente sabe que ele está gravando e está Sim, fazendo sabe, o porque dá pra propósito. escutar. Vai. Vamos lá. Tá, vamos voltar. Vamos lá pro próximo? Não, deixa eu só finalizar Sim. aqui.